Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar hoje a nossa primeira aula do nosso itinerário formativo de construção sustentável. Nós vamos começar falando um pouquinho da importância dos cálculos dentro da construção sustentável. Então, vamos olhar aqui, ó, no nosso slide, construção sustentável. Dentro da construção civil, os cálculos eles são indispensáveis, né? A gente precisa calcular tudo que a gente vai comprar, a gente tem que calcular os materiais, as dimensões, as peças, a gente precisa saber medir, né? Mas na nossa primeira aula a gente vai começar com alguns cálculos bem facinhos, né? Bem fáceis aí, que a gente já aprendeu nas nossas matérias básicas aí de matemática. Então a gente vai relembrar, falar um pouquinho sobre área e perímetro, ok? Então, nós vamos começar falando sobre perímetro primeiramente. Bom, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês a fórmula do perímetro de várias figuras. Aproveita agora, dá um print na tela, aproveita, tira uma foto e coloca lá no seu caderno essas fórmulas. A gente vai precisar muito delas durante nossas aulas, ok? Então, aproveita agora, tira uma foto, printa a tela aí do seu computador para você guardar essas fórmulas que elas são muito importantes, certo? Hoje a gente vai aprender 2 exercícios aí de perímetro, então a gente vai calcular a área de um quadrado e a área do retângulo. Ok? Então, vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Eu coloquei aí para vocês, o nosso primeiro exemplo é um quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais. Então, cada lado aí está medindo 6 metros, ok? Qual é a fórmula do perímetro de um quadrado? É lado mais lado mais lado mais lado. Ou 4 vezes o valor do lado, tá? No nosso caso, cada lado, ele mede 6 metros. Então, fica bem fácil aí, é só a gente somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou fazer 4 vezes 6. E o nosso resultado vai ser 24. Então, o perímetro vale 24 neste quadrado, ok? Agora, o nosso segundo exemplo. Eu tenho um retângulo. A base desse retângulo mede 16 e a altura dele mede 4 metros, ok? Qual é a fórmula do perímetro para o retângulo? Eu também posso somar todos os lados, né? Lado mais lado, mais lado, mais lado. Ou eu vou fazer 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. E aí, vamos ver como fica aqui. Aplicando na nossa fórmula, a gente vai somar, a gente pode somar 16 mais 16, mais 4 mais 4. Ou então fazer 2 vezes 16, mais 2 vezes 4. E aí, a gente vai ter um resultado de 40, ok? Bom, agora a gente vai para o cálculo da área. O que é a área? A área é a medida de uma superfície plana, tá? Uma figura plana, onde eu vou utilizar fórmulas também. A gente tem fórmulas para cada tipo de figura. E aí eu vou mostrar para vocês. As fórmulas também estão aqui de área, de medida de área. Temos aí, ó, os principais que a gente vai usar nessas primeiras aulas. A área de um quadrado, que é base vezes altura, e a área, lado vezes lado de um quadrado,
e base vezes altura quando é retângulo, certo? Aproveita, printa a tela agora, tira uma foto para que você tenha isso registrado aí e possa usar para fazer os seus exercícios, certo? Então vamos lá. Começar é o mesmo exemplo do perímetro. O quadrado medindo 6 metros cada lado, certo? E aí a gente tem a fórmula de área para medir aí o nosso quadrado. Vai ser lado vezes lado ou lado ao quadrado. E aí nós vamos fazer, nesse caso, 6 vezes 6. Que vai dar igual a 36. Então, nossa resposta aí do nosso exemplo, a área vai ser igual a 36. Bom, segundo exemplo, também é o mesmo exemplo lá do perímetro, só que agora a gente vai calcular a área da mesma figura. A fórmula do retângulo é base vezes altura. No nosso caso aqui, o nosso retângulo tem base medindo 16 metros. E a altura mede 4 metros, ok? Então, vamos lá, a gente vai fazer 16 vezes 4 e o nosso valor final vai ser 64. Bem tranquilo, certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Agora, a gente tem um probleminha aí. Ele fala assim, qual a área e o perímetro de um campo de futebol de base de 25 metros e altura 5 metros? Então, agora ele está pedindo para que eu calcule os dois, tanto a área quanto o perímetro, da mesma figura. Olhando aqui a nossa figura, olha só. É um retângulo, então a gente já sabe qual é a fórmula que a gente vai ter que usar. Vamos pegar lá nosso print. E a nossa base mede 25, a nossa altura mede 5. Primeiro eu vou calcular o perímetro. Perímetro é lado, mais lado, mais lado, mais lado. Apesar de eu não ter colocado que a base de cima ela é 25, mas ela tem a mesma medida. Então, o lado da base é 25 mais 25. E a altura é 5 mais 5, porque nós temos 2 lados e 2 alturas, ok? 2 bases e 2 alturas. Então, eu somando, vai dar um valor de 60 metros, o perímetro, ok? E a área vai ser a base vezes a altura. Nossa base mede 25, nossa altura mede 5. Fazendo esse cálculo, essa multiplicação, 25 vezes 5, vai dar 125 metros quadrados. Metros quadrados, por quê? É uma multiplicação, então eu multipliquei metro vezes metro, eu obtenho metro ao quadrado como resposta, certo? Então, nossa resposta final, perímetro vale 60 metros e a área 125 metros, certo? Então, voltando aqui, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu vou deixar exercícios para vocês fazerem, vai estar anexado junto com esse vídeo. E nas próximas aulas nós continuamos calculando algumas, calculando medidas de área, perímetro, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre volume também nas próximas aulas. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.